Bom dia a todos. Atenção para a chamada dos novos vereadores. Solicito o segundo secretário, o vereador Flávio Marques, que faça a chamada dos excelentíssimos senhores vereadores. Bom dia a todos. Atenção para a chamada. Lácio José Alves Durães. Presente. Flávio Oliveira da Silva. Presente. Jordino Carvalho Neto. Presente. Leonardo Gomes da Silva. Odilon Moreira Neto. Reginaldo Gonçalves da Oliveira. Presente. Sandro Barreto de Souza. Presente. Thales Marques da Silva. Presente. Roberto Alves de Souza. Meus cumprimentos aos novos vereadores, ao servidor, ao público presente, ao público que nos assiste através do Facebook. Nesse momento, invoco a proteção de Deus, faço uso dos poderes que são me conferidos por lei, em nome do povo gentil do Ouro, observando que há número legal de senhores vereadores presentes, eu declaro aberta essa sessão. Iniciamos nosso trabalho. Quinta sessão ordinária da Câmara Municipal de Gentil do Ouro, Estado da Bahia, 26 de março de 2026. Quero cumprimentar aqui também nosso amigo e professor Osmar, que está aqui presente hoje. Nosso amigo Pedro, que sempre que pode também estar aqui, marcando presença aqui no plenário, e aos outros servidores que estão aqui presentes. Passamos à execução do hino nacional brasileiro, e logo em seguida solicito à vereadora Cláudia que proceda à leitura da mensagem religiosa e à oração. Verás o filho teu não pode a lua, nem tem ninguém
Bom dia a todos. Nós agradecemos a Deus por mais essa oportunidade. E para dar início aos nossos trabalhos, faremos a leitura do versículo bíblico que está no livro de Eclesiastes. A sabedoria torna o sábio mais forte do que 10 chefes numa cidade. Não existe na terra homem tão justo que faça o bem sem nunca pecar. Além disso, não dê atenção a tudo o que se diz. Assim, não ouvirá seu servo falar mal de você. De fato, sua própria consciência sabe que muitas vezes você também falou mal dos outros. Examinei tudo isso com sabedoria e pensei, vou tornar-me sábio. Mas a sabedoria estava longe de mim. A realidade está longe e é extremamente profunda. Quem poderá atingir? Então, a leitura bíblica, ela sempre nos norteia, sempre nos aconselha, nos dá a orientação de como prosseguir. E assim, nós devemos elevar sempre o nosso coração, buscar sempre na palavra de Deus algo que nos acrescente, que nos dê um norte, que nos faça desenvolver o nosso trabalho com justiça e honestidade e dignidade. E assim, nós faremos juntos a oração que o próprio Deus nos ensinou para dar início aos nossos trabalhos, suplicando a proteção daquele que nos dá a liberdade de chamá-lo de Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós no vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus nos abençoe e conduza os nossos trabalhos. Coloque em votação a ata da 4ª sessão ordinária de 2026. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, e os vereadores que não aprovam se manifestem. A ata aprovada com maioria absoluta. Passamos à leitura do expediente. Passo a palavra para o vice-presidente, vereador Jordino Carvalho Neto, para fazer a leitura do expediente. Oi. Bom dia, senhora vereadora, Marcos Elis, senhor presidente, bom dia. Gostaria nesse momento aqui de cumprimentar o professor Osmar, faz presente aqui, nosso amigo Pedro, que sempre está presente nessa casa, e os demais funcionários dessa casa, e em nome do meu assessor Wesley, gostaria de cumprimentar a todos. Cumprimento também a todos que nos assistem pelas plataformas, no Facebook, Instagram e o YouTube. Gostaria de agradecer a Deus por essa rica oportunidade de ter chegado até aqui hoje, de ter me dado mais uma noite abençoada e me dado também o dom da vida de poder levantar hoje. Agradeço a Deus por isso, em nome de Deus, assim externo a todos vocês. Que Deus possa estar nos abençoando. E como disse a nobre colega vereadora em Eclesiastes, a sabedoria dos reis, e o rei mais sábio que tem por rei Salomão, enquanto Deus desce e pergunta a ele o que ele quer. Ele disse que precisava de sabedoria para poder conduzir os trabalhos dele. E Deus deu sabedoria a Salomão para que ele fizesse um bom governo e trabalhasse como um bom rei. E isso ele teve. Então, a humildade parte de cada um de nós, tendo sabedoria.
É isso aí. Estamos iniciando aqui hoje a quinta sessão do expediente ordinário de 2026. Temos alguns pontos aqui. E nesse momento eu gostaria aqui de justificar a ausência do nosso colega Leonardo, que não pôde vir, está aqui o atestado dele. E também o nosso colega Elton, que não pôde vir também, que está também com força maior, não pôde comparecer. E também aqui o nosso colega Odilon, por motivo de força maior, não está aqui hoje. E entendemos essa situação, porque não é fácil, quando a gente perde alguém, sabemos que é difícil esse momento. Ofício número 4 de 2026. Excelentíssimo Senhor Prefeito Cícero Eliseu Oliveira da Franca, Prefeito Municipal, prezado Senhor, e ordem do Presidente, Excelentíssimo Senhor Flávio José Alves Durães, encaminhamos as matérias votadas e aprovadas na quarta sessão ordinária, realizada no dia 12 de março de 2026. Projeto de Lei Legislativo número 1 de 2026, da autoria do vereador Senhor Flávio José Alves Durães, que dispõe sobre a medidas para o combate à poluição sonora nos âmbitos do município de Gentil do Ouro, Bahia, cria alvará para a emissão sonora e de outras providências. Indicação legislativa número 1 da autoria do senhor vereador Elton Alves de Souza, que dispõe sobre a indicação ao prefeito municipal de Gentil do Ouro, senhor Cícero Eliseu Oliveira da Franca, que seja realizada a pavimentação de calçamento na comunidade de Capim Grosso, nesse município de Gentil do Ouro, Bahia, sendo só para o momento retiramos o vosso de apreço e consideração Givoneuso de Souza Santos, assessor do gabinete. Projeto de lei número 2 de 2026, de 12 de março de 2026, introduz a alteração da lei número 3 de 2011, de 17 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Turismo de Gentil do Ouro, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relação entre seus componentes, recursos humanos, financiamento e das outras providências. Projeto de Lei número 3 de 2026, de 12 de março de 2026, dispõe sobre a adequação dos vencimentos do quadro magistério público municipal ao piso salarial dos profissionais nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. Indicação legislativa número 2 de 2026. Senhores vereadores, o vereador Reginaldo Gonçalves de Oliveira, com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas atribuições legais e com arrimo no artigo 139 do Regimento Interno da Casa Legislativa, solicito que apresente a indicação legislativa seja submetida à presenciação do plenário e, sendo aprovada, oficie-se o excelentíssimo senhor prefeito municipal Cícero Eliseu Oliveira da Franca, indico-lhe a construção de pavimentação em paralelepípedo na rua Barro Branco, localizada na comunidade de Nova Velha, nesse município. Edital de convocação número 4 de 2026, dos presidentes das comissões de Constituição, Justiça, Redação e de Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Meio Ambiente, Agricultura, Pecuária, Turismo, nos termos do artigo 71 do Regimento Interno. Convocamos os membros das comissões permanentes para a realização conjunta a realizar-se no dia 26 de março de 2026, às 14 horas, no plenário Oswaldo Ferreira Paia, com a finalidade de deliberar sobre: primeiro, o projeto de lei número 2 de 2026, da autoria do prefeito Cícero Eliseu Oliveira da Franca, que
introduz alteração na Lei Municipal número 3 de 2011, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Turismo de Gentil do Ouro, seus princípios, objetivos, estrutura, organização e gestão, inter-relação entre seus componentes, recurso humano, financeiro e de outras providências. E o projeto, segundo o projeto de lei número 3 de 2026, da autoria do prefeito municipal Cícero Eliseu Oliveira da Franca, que dispõe sobre a adequação dos vencimentos do quadro do Magistério Público Municipal ao piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público e da Educação Básica. Câmara Municipal de Gentil do Ouro, 23 de março de 2026. Presidente da comissão, o senhor Welker Alves de Souza. E o presidente da comissão, confirmar, Odilon Moreira Pai ou não? Neto. Cumprimentar aqui a professora Marneide, do Cinei ali do Maio. Seja bem-vindo, viu? Chegaram agora aí, né, gente? Comunicação interna, gabinete do presidente, CI número 4 de 2026, data 16 de março de 2026, de gabinete do presidente da Câmara Municipal de Gentil do Ouro, dos vereadores, para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, assunto em andamento, ao regimento interno desta Casa Legislativa, protocolo junto a essa comissão, o projeto de lei número 2 de 2026 e o projeto de lei número 3 de 2026. Chegou agora aqui, o presidente passou, eu vou ler, sai um pouco aqui da pauta. Convidamos toda a população para participar conosco, abrace essa causa, vamos juntos caminhar por um futuro mais inclusivo e compreensivo. Participe-se da caminhada da conscientização do autismo, do CAI 2026, 1º de abril, às 8 horas da manhã, a saída do cruzeiro em direção ao Centro Cultural. Aqui é um convite onde estamos convidando toda a população, aos novos colegas vereadores, os membros dessa casa também, que se faça consciente para participar nesse dia tão importante, que é o dia do autismo. Nós pais que temos aí nossas crianças, é importante participar dessa caminhada, porque estamos vendo muitos casos a respeito desse, não um problema, mas é um caso assim delicado com essas crianças. Então, sinta todos convidados através do CAI aqui, da coordenação de Lucinéia Paz e da professora Marneide, a esposa do nosso colega presidente, está aqui convidando toda a população, nós vereadores e todos os membros dessa casa para participar dessa caminhada tão importante. Nesse dia 1º de abril, a partir das 8 horas da manhã, com a saída da Praça do Cruzeiro ali em Osco, até a chegada no Centro Cultural aqui na Praça Wanderlino Vieira. Então, sinta todos convidados. Cumprimentar ali nossos colegas ali, Caio, Tiagão, seja bem-vindo, garotos, viu? Comunicação interna do Gabinete do Presidente, CI número 5 de 2026, data 16 de março de 2026,
de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores para a Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Meio Ambiente, Agricultura, Pecuária e Turismo. Assunto: em andamento ao regimento interno dessa Casa Legislativa, protocolo junto à Comissão os projetos de lei número 2 e o projeto de lei número 3 de 2026. Projeto de lei número 4, de 20 de março de 2026, dispõe sobre a concessão dos adicionais de salubridade, periculosidade aos servidores públicos do município de Gentil do Ouro, Bahia, e das outras providências. Projeto de lei número 5 de 2026, de 23 de março de 2026, dispõe sobre a criação do quadro de pessoal permanente da Prefeitura Municipal, os cargos públicos de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias. Define o quantitativo das vagas, estabelece ao regimento jurídico, estatutário e regulamentação do exercício das atividades do âmbito do município de Gentil do Ouro e das outras providências. Pronto, presidente. Não tenho mais nada a tratar. Passo aqui para a Vossa Excelência. Vamos agora para o pequeno expediente. Está aberto o pequeno expediente. Pode Eu concluir. esqueci aqui de passar aos novos e tivemos aqui a discussão sobre o projeto de lei legislativa número 2 de 2026. Dispõe sobre a proibição de manuseio, utilização, queima e soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que produz poluição sonora no âmbito do município de Gentil do Ouro, Bahia e das outras providências. Tivemos aquela discussão aqui no projeto do artigo 6 e 7, foi alterado, como foi sugerido, os novos. A senhora vereadora e o senhor vereador Odilon, e alteramos o artigo. Aí ficou dessa forma: compete à Secretaria Municipal de Meio Ambiente do município de Gentil do Ouro, Bahia, a fiscalização e ampliação das penalidades previstas nesta lei, podendo, para tanto, firmar parceria com outros órgãos públicos municipais, estadual ou federal. Excepcionalmente para eventos de cunho religioso ou do poder público municipal, poderá ser autorizado a soltura de fogos de artifício com estampo mediante o primeiro requerimento do artigo 7, requerimento previsto dos interessados. Segundo, análise e autorização expressa do poder público municipal. Terceiro, expedição de alvará específico pela Prefeitura Municipal. Ficou alterado esses dois artigos, como a gente já tinha discutido. Então, fica criado da forma que o município, Prefeitura, vai liberar através de alvará e também com as questões das entidades que eu falo, das festas religiosas, com o alvará de funcionamento, viu? Ficou alterado esses dois artigos. E aí, presidente, na próxima sessão, a gente já... Hoje, provar a votação de hoje. Já, Então, a discussão foi semana passada, hoje é a votação. Hoje é a votação desse projeto. Só isso, presidente. Encerramos o expediente e vamos ao pequeno expediente. Está aberto o pequeno expediente. Alguns vereadores desejam comentar as matérias lidas no expediente? Vereador Cláudio, Vossa Excelência tem 3 minutos.
Eu cumprimento os colegas na pessoa do presidente, Cladson. Cumprimento todos os presentes na pessoa do professor Osmar, os assessores, os servidores da casa. Eu gostaria de falar sobre o projeto de lei do piso, né? Assim, a importância da participação, quando a gente traz essa questão da provocação, de fazer o experimento com a mudança de horário, é porque a gente sabe que a gente nunca teve uma grande participação, mas a Câmara regrediu nesse sentido, porque há tempos atrás a gente tinha essa participação e isso ajudava nos debates. Mesmo não tendo uma voz ativa, uma cadeira ativa, a gente já tinha a opção da justificativa. E hoje, mesmo sendo só uma voz que vem diretamente do movimento, que vem do movimento coletivo, da luta coletiva, mesmo não tendo poder de decisão, mas a gente tem o espaço de demonstrar o que está certo e o que está errado. Quando foi publicada a portaria, e aí a gente sempre conversando com o gestor e com os professores, e o diálogo ele é importante quando ele de fato é efetivo, quando se cumpre aquilo que se combina. E aí, na semana atrasada, o projeto veio, mas em desacordo com a portaria. Ele veio garantindo o reajuste a partir de março, quando a portaria garantia o reajuste do piso do magistério a partir de 1º de janeiro. E que bom que esse projeto foi alterado de acordo com a portaria, que bom que a gente não precisa de grandes debates. Eu entendo que o diálogo é justamente para facilitar isso, evitar grandes conflitos e coisas que não têm necessidade. Que já tinha sido publicada a portaria pelo MEC, era tão somente fazer de acordo com a portaria. E em conversa com o gestor, ele informou que tinha solicitado que fizesse de acordo com a portaria. E aí eu disse para ele que isso não é a primeira vez que acontece, da gente dialogar uma situação e de repente ela vem de outra forma. Isso aconteceu em 2017 com os agentes administrativos, aconteceu no período da greve, aconteceu com o projeto dos agentes de saúde e agora com o projeto do piso, que ele precisa rever, porque às vezes as pessoas estão à frente de alguns órgãos e parece que o gestor pensa de uma forma e a equipe pensa de outra. Então, alertei ele nesse sentido, de rever isso, porque a gente até então conversa, muito aberto ao diálogo, combina uma coisa, mas quando vem de outra forma. Um dos professores, graças a Deus, está de fato de acordo. O professor Osmar, que está aqui representando a categoria, fez questão de vir. Isso é importante, professor, porque nós temos uma voz, e essa voz não é minha. E essa voz precisa mesmo que as pessoas se apropriem desse espaço, através da participação, da sugestão, da crítica, porque nós precisamos ter esse espaço. A gente não vai ouvir só elogio, a gente precisa também ouvir quando as coisas estão de acordo, quando a gente não está agindo certo. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que serve a representação. Então, que bom que o projeto dos professores veio da forma correta, mas já chamar a atenção para a categoria de agentes de saúde, que o projeto não está de acordo com o que foi combinado. Então, precisamos rever, e por isso que eu sugeri que é importante a gente ter um momento juntos para ler o projeto, para debater, para pontuar algumas coisas, e não precisa gerar polêmica. É só pontuar algumas coisas e poder questionar com a gestão, porque que é combinado de uma forma, conforme a lei, de repente vem com artigos que não estão de acordo com aquilo que já tem até garantido em uma lei anterior. Então, eu gostaria só de reforçar sobre isso. E por isso que a gente está reforçando sobre a mudança no horário de pelo menos uma sessão, para a gente fazer esse experimento, fazer a mobilização, fazer com que as pessoas venham participar. Hoje, um pouco mais fechado, porque a tribuna, a gente não tem mais o espaço que a gente tinha antes, esse direito foi cesseado, porque a gente tinha o direito de participar, de falar sobre uma matéria que está sendo debatida. Hoje, infelizmente, eu estou falando do projeto dos professores, o professor Osmar hoje não tem voz. Ele só teria voz se ele tivesse pedido espaço na tribuna livre. Então, eu acho que isso também foi um retrocesso na Câmara, já que não tem grande participação, e quando as pessoas vêm participar, muitas vezes não tem o espaço. Não é para falar de qualquer coisa, mas para falar daquilo que está sendo tratado. Assim como também Pedro sempre participa e trouxe uma grande pauta, e talvez ele não tenha tido ainda um retorno dessa pauta. Então, são questões que eu acho que a gente precisa debater internamente para melhorar tanto o nosso papel, a nossa conduta,
como também para dar um retorno para a sociedade. Eu peço desculpas pelo espaço, por exceder o tempo, mas agradeço pela compreensão. Vereadora, pela questão do projeto aí, a gente já vem vendo durante esse ano, 1 ano e 3 meses, o compromisso que o prefeito municipal está tendo com a população de Índio do Ouro, com o nosso município. Sempre aberto para o diálogo, sempre tentando evitar, dizendo assim, bater de frente com os funcionários, com o povo do nosso município, tentando sempre dialogar e evitar greves que vinha acontecendo. E hoje ele vem surpreendendo a gente cada dia que passa. Espero que continue assim. Questão sobre o projeto, Vossa Excelência citou o professor Osmar, hoje ninguém está tirando a voz dele e nenhuma pessoa. Eu acho assim, a gente colocou a pauta na rede social. Alguma pessoa que quisesse participar da Tribuna Livre, que é muito difícil participar, está aberta a voz para a população de Índio do Ouro. Vocês terão 10 minutos para dialogar, discutir, falar, cobrar qualquer questão que venha colocar o nosso município. Falar, tipo, a gente está no meio da sessão, eu não concordo, a minha opinião, né? De uma pessoa estar ali aqui sentado junto com a gente, limpar a mão e querer fazer pergunta para o vereador. A gente tem que estar por dentro do que vai acontecer para não virar bagunça. Acho que vira bagunça, pode até fazer uma pergunta maldosa com o vereador. Então acho que não é bom isso, é bom a gente se organizar, isso é minha opinião, né? Está aberto aí 10 minutos, eu fico até assim um pouco constrangido, porque a população de Índio do Ouro não quer vir aqui fazer participação, cobrar aqui na Tribuna Livre. A gente tem que ouvir a voz de vocês. A Tribuna Livre está aqui aberta para ouvir a população de Índio do Ouro. Cobrar os vereadores, cobrar os secretários, se for possível, o prefeito. Então, está aqui aberto. Espero que nas próximas vezes, algumas pessoas, como nosso amigo Pedro aqui também foi citado, já usou, já fez essas cobranças. Quem sabe se na próxima não vai ter essa abertura, alguma pessoa que coloca seu nome, tem até terça-feira para colocar com o Girondeus aqui. Vereador Tales. Bom dia. Quero aqui saudar a mesa em nome do presidente Lattes José, público presente, em nome do nosso professor Osmar, representando aqui a categoria dos professores. De antemão também já quero aqui parabenizar toda a equipe do CAI, a representação aqui do professor Marinei do Cinep, pelo belíssimo trabalho que vem fazendo naquela entidade, porque eu sei, porque eu tenho um filho que faz parte daquela entidade, né, tem acompanhamento lá, eu sei do compromisso de cada um que ali está, que ali está trabalhando para desenvolver um bom trabalho ali. Quero parabenizar cada um de vocês pelo empenho, pelo trabalho que vocês vêm fazendo, né, com carinho, com cada uma criança que lá está. Quero aqui agradecer a vocês. Senhor presidente, eu quero compartilhar com o senhor também, da mesma forma, sobre essa questão da Tribuna Livre. A tribuna está aí para cada uma da população que quiser participar das sessões. É uma forma de deixar as sessões mais organizadas, né? E antigamente a gente via uma sessão muito tumultuada, muito bagunçada. Foi uma forma de, até pelo regimento interno da casa, não só aqui a casa nossa, como as demais câmaras dos outros municípios, tem esse regimento interno, né, que para ter mais essa organização na casa, precisamos realmente que a população participe mais das sessões, né, que venha dialogar, que venha trazer mais informações também para o vereador, que nem o vereador não sabe de tudo também. Tem coisas que a população sabe mais do que nós que estamos apresentados. Então temos esse espaço, porque assim, nós vereadores ficamos muito vulneráveis se for abrir espaço para todo mundo que quiser falar, levantar a mão. Como o senhor falou, vem um que chega com uma pergunta ali que chega aqui para você desprevenido e aí, como é que o vereador não vai? Então, aqui tem a Tribuna Livre, que tem um espaço de 10 minutos para a população, para quem quiser participar, né? Compartilhe com o senhor. Acho que os novos colegas também imaginam também dessa mesma forma. É para estar nos resguardando mais ainda. Nós vereadores, não é porque a gente quer fugir da responsabilidade. É porque é o regimento dessa casa, é o regimento das outras câmaras também de vereador, para deixar mais organizada as sessões. Quero aqui realmente também, senhor presidente, agradecer e parabenizar
a gestão municipal, não do prefeito Cícero Eliseu, né, como vem conduzindo a sua administração, onde tínhamos uma administração que tudo era resolvido através de justiça, como era a gestão passada. Até greve dele, para pagar o crédito de direito, que é hoje que vocês hoje estão de parabéns, está recebendo esse piso salarial, que é por lei, onde a gestão passada não entendia isso, não sei porque era o pensamento dele, olha, que ele era na parte jurídica, era um que poderia entender mais do que está aí no poder. Então quero parabenizar a gestão do senhor Cissão, porque está tomando as decisões corretas, né? Está ajudando a desenvolver o nosso município, a economia também está crescendo a economia do nosso município, e cada vez que cada um vai recebendo seu ordenado a mais, o seu dinheiro vai ficar aqui no nosso município. Então esse dinheiro vai girar dentro do município. Ele não sabe quanto o município ganha com isso. Então quero aqui parabenizar a gestão por esse motivo, que está resolvendo tudo sem embate, sem confusão, tudo na boa conversa. Fica aqui meus agradecimentos à gestão e parabenizar a cada um de vocês, professores, que eu estou lá perto, sei como é que é a vida de cada um, sei que é difícil e tem que ser bem reconhecido realmente. E também já estamos dando um passo muito grande aqui sobre os agentes de saúde, né? O projeto já chegou aqui nessa casa, a gente está trabalhando para estar ajustando ele, para que eles também possam estar recebendo o que é realmente que é deles. Obrigado pelo espaço, senhor presidente. É vereador, e devagarzinho vai conquistar, porque a gente também tem que pensar também, a gente não só tem professores, né? Tem outras categorias que a gente também tem que cobrar, a gente tem que chamar o prefeito, vamos devagarzinho, o doutor Ramon está ali, seja bem-vindo, doutor Ramon. Vamos conversar com o nosso prefeito, vamos rever também a questão de motorista, até dos próprios garis. Essa semana eu saí aqui, na última sessão que eu estive aqui, encontrei uma galinha ali, ela me falou: Cacá, veja lá, nos ajuda. Eu digo: é o que, amiga? Digo: o nosso salário, além de ser pouco, a gente trabalha de segunda a sábado, 6 dias na semana. Então a gente tem que ver isso, são pessoas que estão aí. Você quer ver o que é falta do gari? É ficar 10 dias, 5 dias sem a limpeza. Ninguém sente falta de prefeito num mês, não. Mas de um gari, um dia, 2 dias na semana, né? Então a gente, vamos devagarzinho, cada quem, vamos conversando com o prefeito está aberto para o diálogo e tentar reajustar também o salário dessas outras pessoas, né? Dessas outras categorias. Vereador Jordinho. Senhor presidente, aqui as colocações são louváveis, né? Também, nosso colega Thales, compartilho com esse entendimento da Vossa Excelência de organizar o que estamos fazendo aqui na casa, e isso é o regimento que nos cobra por isso, é a organização da casa. Eu me lembro assim, lá atrás, quando a Câmara ela de Zé Pimenta, era tumultuado mesmo. Por falar do jeito, não estava meio tratado, não respeitava. Então assim, precisamos organizar as coisas. Agora, o que eu sugero, quando se tiver uma discussão aqui à casa do projeto, uma outra comissão, seja da classe de professores, e destina uma pessoa para falar. Oficializa e vem usar a tribuna. Isso é uma forma de se organizar a profissão de saúde. Porque imagina aí, você está aí, a gente está aqui numa discussão e a pessoa do público entrar na discussão. Não é mais fácil ter uma parte da organização, da parte da classe e minha tribuna respondendo por todos eles? É mais interessante do que deixar aberto aí ao público, né? A situação de Pedro aconteceu naquele dia e nós falamos: ó Pedro, não entra nessa pauta porque a pauta não é discutida essa aqui. Então precisa se oficializar para poder falar na tribuna. Na tribuna é justamente para isso. Então eu compartilho com esse entendimento. Eu acho que precisamos sim ter mais organização na casa. E quando a pessoa quiser falar, se oficializa e fala. Aqui ninguém proíbe ninguém. Agora o que não pode é o público estar falando de toda maneira, de todo jeito. E muitas vezes chega perguntando a gente aqui que constrange a pessoa, o vereador ou até mesmo o público, né? Então assim, essa
necessário, né? Fazer essa organização. Justamente. E a gente está aqui despreparado, sem saber o que é que ele vai fazer a pergunta dele para a gente. Assim, observando aqui o projeto número 4, que é dos agentes, e eu sou agente, eu pude observar, eu tenho cobrado muito a doutor Ramon, vou ali cumprimentar o doutor Ramon, o jurista do Executivo, que se faz presente aqui na casa. Isso é interessante, doutor, viu? Está vindo aqui. E no projeto, no artigo 4, ou melhor, no artigo 5º, os percentuais, né? 10, 20, 40. Não é isso? Só que no projeto, a gente observou que no artigo 31, os agentes de combate às endemias que exercem as funções de supervisão das atividades operacionais do campo criará jus a um adicional de 25%. Não pode. Porque se lá está falando que é 10, 20 e 40, não pode colocar dentro do projeto dessa forma. Porque tivemos problema, porque era justamente isso, era 26 e é inconstitucional. E por que vem com um projeto com 25? Tem que estar dentro da forma que está nos adicionais, que é 10, 20 e 40. Outro problema também, doutor Ramon, é a questão dos custos que não está dentro do projeto. E foi discutido que seria incluído os custos reconhecidos pelo MEC. Então, eu fiz essa observação aqui, eu acredito que a nossa colega a vereadora também fez. Inclusive, conversei com o doutor Fábio, acho que ele entrou em contato com o senhor para ver essa alteração, para alterar esses dois pontos lá, tá certo? Então, presidente, era essa observação que eu ia fazer pelo projeto, a questão do PIS, dos professores, o reajuste salarial é mais do que justo. Nós aqui na Câmara sempre defendemos essa tese de tudo que viesse para o povo e que fosse melhor, nós estaríamos juntos defendendo e lutando e aprovando esses projetos que venham beneficiar a nossa sociedade, nossos professores, nossos agentes. E também chamamos aqui a atenção, novo presidente, o senhor até tocou em outras categorias, mas os agentes administrativos, é mais que justo fazer a revisão dentro desse projeto para ver a questão do preço salarial dos agentes administrativos, que é de lá de trás, eu acho que é de 94 ou 93, uma coisa assim, se eu não me engano, esse projeto. E continua da mesma forma. Então, assim, veja uma forma de fazer também, trazer a casa que a gente está aqui pronto para avaliar esse projeto e aprovar ele. Viu? Sim? Sobre o projeto dos agentes de endemias, quando o ex-gestor entrou com ação, ele entrou com ação contra a Lei 5 de 2007, né, que é a lei que efetivou os primeiros agentes no município. Claro que o objetivo era, de fato, tirar a insalubridade de 26%, mas no contexto em si, não era só os 26% que era irregularidade. Era um artigo que tinha na Lei 5 de 2007, que relatava alguma coisa referente à CLT, e nós somos regidos pelo Estatuto. Porém, naquela lei complementar de 2016, também foi bem dialogada, e foi lá onde se acrescentou a questão dos cursos, né, dos cursos de qualificação na área. Então, quando a gente sentou em dezembro com o gestor, com o Dr. Ramon, que a gente conversou sobre o projeto, ficou combinado de ajustar o percentual de insalubridade, que com base no laudo técnico seria 20%, não 26%, mas 20%, até porque ele ia pagar para outras categorias, né? E o que nos surpreende é, de fato, o projeto chegar com essa alteração sem constar esses cursos de qualificação, falei. E quanto aos agentes administrativos, que também é a minha categoria, na minha última conversa com o gestor, também entreguei para ele uma cópia de uma proposta, de uma sugestão. Imediatamente ele entregou para o Dr. Ramon, estamos aguardando essa avaliação. Embora eu acredito que a melhor opção seria, de fato, mexer no plano de cargos e salário. Nós estamos aí, o nosso plano ainda é do concurso de 99. Tivemos concurso em 2002, 2006, 2013 e agora 2026. Então, acredito que nós precisamos, assim, com uma certa urgência, sentar com o gestor, fazer essa provocação
para a gente começar a fazer um plano de cargos, atualizar esse plano de cargos. Porque aí nós temos, de fato, as outras categorias que ganham salário mínimo e outras categorias que ganham um pouco mais que o mínimo acompanhou. E aí tem os zeladores, as merendeiras, os auxiliares de serviços gerais, tem tantas outras categorias. Acho que seria mais viável se atualizar o plano de cargos e salário como um todo do que gerar essas leis complementares de cada categoria, né? Como já foi feito várias leis complementares. Muito obrigada. E assim, o que é que aconteceu lá atrás? E eu falo isso porque revogamos diversas leis aqui que lá atrás estava errado. O erro já veio lá de trás. No sentido dos agentes, eu estou me referindo porque a discussão é dos agentes, o erro foi de lá de trás. Não foi da gestão do... Desculpa aí, entrar no assunto. Acho que melhor a gente deixar esse assunto para a próxima semana, que hoje só está apresentando a discussão semana que vem. A próxima sessão. Entendeu? Então, porque esse projeto ele vai ser, hoje só está sendo apresentado. Só vou concluir. Mas vocês estão antecipando aí a discussão do projeto e na semana que vem para essa. Tem o interesse da gente. Vocês vão passar o assunto hoje, semana que vem não tem. Só vou concluir, presidente, como eu ia dizendo, né? Pode concluir, presidente. Só vou dizer, como nós já estamos aqui, né? Então, assim, já teve muitos erros lá atrás, e hoje, graças a Deus, temos aqui uma assessoria jurídica da casa, como também o município tem assessoria jurídica que dá esse suporte, para que não erre mais. Então, o que aconteceu com os agentes? O erro veio de lá, e não da agora. E isso poderia ocasionar um problema para os agentes lá na frente. Poderia dar problema por ter uma lei que estava incondicional, que não poderia estar ativada, e estava sendo dessa forma. Então, observou que está fazendo a forma certa agora. Agora está certo, mas o erro não foi dessa gestão passada, o erro foi lá de trás. Deixando bem claro aqui para a sociedade e para todos nós que estamos aqui. Desculpa, desculpa, mas porque assim, é do meu interesse também, como é do interesse do agente administrativo da colega. Aí uma coisa vai puxando a outra e varia, né? Semana que vem tem mais tempo para discutir esse projeto. Algum vereador deseja falar do expediente? A Vossa Excelência já falou, está na próxima agora. É expediente, o grande expediente. Ah, sim, é por isso que eu pergunto. Pronto, então encerramos o pequeno expediente. Tribuna livre, não há nenhum inscrito. Grande expediente para tratar de assunto de interesse público. Algum dos vereadores deseja utilizar o espaço do grande expediente? Vereadora Cláudia. Sua esposa chegou aí com um convite bem atrativo, né? Eu gostaria de ressaltar que assim, participei da criação do NAI na época, quando tudo iniciou para a criação do NAI. Hoje já se transformou em CAI, a professora Marinês e Lucineia aqui representando, e a gente percebe o quanto esse órgão é importante. Porque talvez muitas situações que há 10 ou 15 anos atrás a gente imaginasse que era uma criança hiperativa, uma criança traquina, uma criança disciplinada, hoje é possível diagnosticar que muitas dessas situações é um transtorno, é uma dificuldade, e que nós temos no município um órgão com possibilidade de crescimento, de mais crescimento ainda, justamente para atender esse público. Porque hoje no município a gente percebe a quantidade de alunos com autismo, ou com outros transtornos, ou com outras necessidades, e como eles são tratados. A escola consegue diagnosticar, porque muitas vezes a criança fica mais tempo na escola do que na família, e quando se percebe que há necessidade, ele é encaminhado para o CAI, como também para outros órgãos fora do município. Mas dentro do município, quem dá todo esse suporte é justamente o CAI. Então eu gostaria de parabenizar toda a equipe, em nome de Marinês e Lucineia, que estão aqui, e dizer que estarei presente na caminhada. E aí eu gostaria de trazer também, presidente, eu acredito que os outros colegas também receberam reclamações nesse sentido, é sobre a situação da Coelba. Né? Não é o vereador que vai resolver, não é a Câmara, mas tanto aqui na sede como nas comunidades. A gente tem aí Pituba, Riacho, São Bento, Bitunane, Itajubaquara, São Francisco e muitas outras comunidades que ficaram mais de 3 dias sem energia. E tudo isso gera um transtorno.
e também prejuízos, né? O rapaz Ramon Durães de Pituba até me mandou um questionamento, Natiele também me mandou do Riacho, e aí até passei o questionamento dele para o Dr. Fábio para se fazer um requerimento para a Coelba em nome da Câmara, para que a gente não vê uma nota de esclarecimento, um aviso, nada, simplesmente falta energia. A gente sabe que a Coelba até tem um atendimento um pouco rápido, mas um problema como esse, comunidades grandes, ficar essa quantidade de dias sem energia gera um grande transtorno, gera também prejuízo. Então, que esse requerimento possa ser feito para a Coelba, para que ela dê esclarecimento e explique o que é que de fato aconteceu, por que não conseguiu resolver em tempo mais hábil. Então, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada. Essa situação da Coelba aí foi em muitas localidades aqui no município do Ouro, né? Grande mesmo, que a Coelba sempre tenta resolver o mais rápido possível, né? Aí os prejuízos que vem é imenso. Mas o vereador, grande expediente, o vereador Jordino. Oi. Como disse a nossa colega vereadora Cláudia, me alegro, amarnei com esse projeto do MAI. É um projeto meio aqui na casa, inclusive tem até a construção da sede, né? Para o MAI. E com a fé de Deus vamos conseguir isso lá, que é para atender melhor nossas crianças, nossos familiares que necessitam. Eu fiz esse projeto com muito carinho e graças a Deus hoje está sendo atendido o município por ele. Então, só tenho a parabenizar vocês da equipe do MAI, que atende todo mundo lá, de uma forma igualitária, não tem A ou B, todos são iguais para vocês. Então isso é bom, o profissionalismo que tem a equipe do MAI. E parabéns por essa atuação de vocês. Obrigado, presidente. Construir uma série aí vai ser um conforto melhor para essas criançadas, né? E até para os profissionais também trabalhar, vai ter mais. Já foi o projeto já foi feito, vai ser construído aí. Falamos aqui também no nome do professor Osmar, tem a nossa amiga ali, professora Lúcia, né? Esposa do meu amigo Maurício. Encerramos aí o grande expediente. Ordem do dia. Votação do projeto de lei legislativo número 2 de 2026, de autoria do vereador Jordino Carvalho Neto, que dispõe sobre proibição de manuseios, utilização, esquema e soltura de fogos de artifícios, artefatos pirotécnicos que produzem poluição sonora no âmbito do município de Gentil do Ouro, Estado da Bahia e da outras providências. Matéria aberta para votação. Matéria aprovada por maioria absoluta. Explicações pessoais. Alguns vereadores desejam usar explicações pessoais? Vereador Reginaldo. Quero saudar aqui a mesa aqui em nome dos colegas, do presidente da Câmara, todo o povo presente, o professor Osmar, Wagner, esposa do nosso presidente, Lúcia, né? E todos ali atrás ali com o teu conhecimento, mas que sejam bem-vindos, assessores, né? Renata, todos os assessores. E desde já que eu quero pedir um conforto aqui ao coração dos familiares de Adão Moreira, né? Que foi um homem público e construiu sua carreira aqui em Gentil do Ouro e deixou muita saudade nessa vida dele, né? Com uma cara muito grande e era um homem que mexia com o sindicato, era um grande sindicalista, Adão, apesar dos pesares, mas que deixou muita saudade. Então, que Deus conforte o coração de todos os familiares, Neto, Lica, Dalena, Leandra, Helena, né? Todos os familiares, enfim, né? Que Deus ponha ele num bom lugar, que merece. Era um homem de bom coração. E desde já agradeço aqui a presença de todos e muito obrigado. Vereador Sandro? Então, vereadora Cláudia. Eu gostaria também de me solidarizar com a família
família de seu Valdemar. Eu conheci o seu Valdemar em Salvador fazendo tratamento. E na semana passada ele faleceu. E a gente percebe o quanto há a necessidade do tratamento de saúde quando a gente está na casa de apoio em Salvador. Porque lá a gente consegue encontrar com pessoas do município todo. Então, isso é uma evolução, a forma como a gestão faz saúde hoje, é uma evolução para o município. E que a gente vai estar sempre atento, sempre cobrando mais, porque é uma demanda que cresce todos os dias. Quando aí há 10 ou 15 anos atrás, a gente presenciava muitas pessoas morrerem por não ter a oportunidade do tratamento. E hoje morre quem, de fato, não consegue se curar, né? Se cura com a morte, quem de fato não pode curar com tratamento. Porque é dado todo o suporte, e principalmente nessa área de câncer, quando se começa o tratamento, só se sai curado, né? Ou curado da doença ou curado para uma outra vida. Então isso é muito importante. E nessa oportunidade também eu gostaria de me solidarizar com a família de Adão Moreira. É um grande líder, uma pessoa pública, já foi vereador, um político nato, sindicalista, sempre muito participativo nos movimentos sociais, pela busca coletiva, e nós estamos sujeitos a isso, né? Nós estamos vivos, mas o amanhã pertence a Deus. Então, o desejo do nosso coração é que Deus conforte os familiares, que Ele receba a recompensa por tudo aquilo que Ele fez de bom na terra. No mais, agradecer a presença de todos, agradecer mais uma vez a presença do professor Osmar, professora Ana Lúcia, professora Marineide, Lucinéia, todos os demais, Tiago da contabilidade que também está presente, todos os que permaneceram até agora e que também nos assistem pelas redes sociais. Agradecer a Deus pelo dom da vida, que Ele nos dê sempre sabedoria para conduzir os nossos trabalhos. Muito obrigada, presidente. Deputados, quero aqui agradecer a Deus, né, pelo mais uma sessão abençoada, né, que continue assim nos abençoando cada dia mais, cada um de vocês também que está aqui presente, abençoa cada uma família de vocês. Quero aqui também me solidarizar com a família do nosso líder, Adão Moreira, né, que nos deixou, a fazer muita falta, era um líder nosso aí, vinha nos acompanhando nosso grupo da oposição, sempre fiel ao nosso grupo. Sei que a perca é irreparável, né, para a sua família, para a população, que tinha seu defeito, mas era um homem de bom coração. Não me dê esforço para ajudar, quero solidarizar a toda a sua família. E também, falando aqui sobre a questão da tribuna, como até o professor Osmar tem a dizer, que os direitos da população foi castrado, né? O direito de participar das sessões. Sempre o professor tem falado isso. Vejo porque aqui na questão dela, tem umas coisas que é muito rígida, realmente, os direitos, né? Você vinha aqui na sessão hoje participar, e pelo regimento você só vai poder participar, se não me engano, daqui 45 dias, 30 dias. A gente poderia mudar isso, né? Toda vez que a população precisasse, mesmo que veio hoje, ele poderia ter o direito para a próxima semana. Foi um direito que realmente eu vi que isso poderia ser mudado. A gente poderia ser mais maleável sobre essa situação, nesse sentido, né? Porque, vamos supor, se o professor Osmar utilizar ela hoje, o professor Osmar só vai poder utilizar ela daqui a 3 meses. E a gente poderia ser mais, um mês, né? A gente poderia ser mais maleável sobre essa situação, sobre a tribuna. Mas aí, onde a gente pode ver essa questão, que eu também já concordo com isso. Você falar hoje na tribuna livre e falar só daqui a um mês, não concordo com isso, não. Acho que se você quiser falar toda semana, dependendo do assunto, que é viável, que é do município, que é bem do município de Louro, você pode falar toda semana. Eu acho que tem como rever isso aí, ver esse regimento e mudar isso aí. Pronto. Aí também, senhor presidente, eu também como representante, também presidente do PSD, não fui pego de surpresa, né? Porque a gente já vinha conversando, já vinha dialogando também com o vereador Reginaldo. Quero aqui dar boa sorte ao vereador Reginaldo, que teve a adesão ao grupo do prefeito, né? Que você tenha sabedoria
para lidar com certas situações, né? Porque vai vir muita crítica a seu nome, você tem que ter pé no chão para poder estar saindo dessas situações. Quero desejar a você boa sorte e ao grupo do prefeito. Eu sei que a perda é muito grande para o nosso grupo de oposição, né? Mas desejo boa sorte ao senhor vereador. Obrigado pelo espaço. Vereador, isso aí, se a gente for olhar para a crítica, você não faz nada. O que importa é você ver que com um grupo do prefeito Cícero, um grupo que vem trabalhando e mostrando para o povo do município de Rio do Ouro como é que se faz a diferença, né? O prefeito que hoje reside na cidade, e você com certeza vai fortalecer, fortalecendo sim esse grupo. É uma perda para o grupo da oposição e uma grande vitória para o grupo da situação. Seja bem-vindo, continue fazendo esse excelente trabalho sempre fazendo nosso município. Quero também aqui, calma, não sei agora não, só quero deixar aqui, amanhã nós estaremos fazendo a primeira sessão extraordinária, viu? Que é dia 27 de 6 de 3 de 2026, às 11 horas da manhã, que é para a gente poder adiantar esse projeto, que os professores estão doidos para ver esse dinheiro na conta. Isso, a gente está lá dos professores. Passa a palavra agora para o vereador Jordino. Você não ficou surpreso. Amanhã temos sessão extraordinária, 11 horas da manhã. Vai ser online. Vai ser virtual. Isso, todo mundo está sabendo agora. É porque senão não dá tempo de fazer o pagamento. Porque tem que ser 24 horas, né? Como o projeto foi colocado hoje. Depois de 24 horas a gente já pode fazer a votação do projeto. Isso todos estão sabendo agora, vereador. Viu? Vereador, né? Sandrão, Sandra é sempre atento. Mas a gente está aqui, né, nesse momento. E eu acredito que um dos vereadores que menos falta aqui é o Delon. Mas por um motivo desse, quem que não faltaria, né? Adão era uma pessoa assim que conversava com Adão quase todo dia. Brincava, a gente pegava na política ali, tinha uma política mais acirrada com ele. Mas sempre carismático, Adão. Ele vai fazer muita falta aqui no município, para muita gente. Eu e Alfredo, a gente sempre conversava muito com ele a respeito das coisas do município. E ele corria atrás, viu, presidente? Adão era um cara muito ativo. Mesmo com 70 anos, ele participava de todas essas reuniões de sindicato, do Rio Jacaré, do Rio Verde, tudo estava por meio. Então, isso quem vai perder é o município, na falta de Adão. E ele, sinceramente, ele era um político e era assim, um companheiro, como ele chamava a gente, que vai fazer falta aqui. Então, assim, desejo que Deus possa estar confortando aquela família ali lutada. Já tivemos a perda de Eva uns tempos atrás, também era outra pessoa carismática com todos. E que Deus possa estar confortando e dando sabedoria àquela família, para levantar a cabeça e entender que isso é o ciclo da vida. Do pó viemos e do pó vamos retornar. E tudo é determinação de Deus. De que forma a morte vem, só Deus sabe explicar isso. Porque uma coisa dessa de Adão é inexplicável. Ele está na roça trabalhando, vai assaltar um seco e acontece isso. Então, quem vai explicar uma situação como essa? A não ser Deus. Então, tudo na vida nossa, o que passamos, é Deus que está determinando. Talvez para aprendizado, para servir de aprendizado na vida da gente. E quando Deus dá alguma coisa a gente, Ele dá para você aprender. Como eu tenho aprendido com Saulo. Se eu sou hoje dessa forma, porque Saulo ensinou a ser assim. Então, vou obrigar a Deus mostrar o caminho de outra forma para mim, para eu poder aprender. E graças a Deus tenho aprendido muito. Então, fica aqui os meus sinceros sentimentos à família de Adão Moreira, ao novo colega Odilon, que nos faz presente nesse momento, a Leandra, a Dalene, Dona Helena, a Lia, todos eles. Que Deus abençoe e conforte o coração de vocês. É uma perda grande, não só para a família, né, de Adão Moreira, mas sim uma perda para o município de Rio do Ouro. Nada mais
vendo a tratar, agradeço a Deus por nos conceder a bênção da vida e por nos dar a oportunidade de trabalhar em defesa do povo indiorense. Convoco os novos vereadores para a primeira sessão extraordinária de 2026, que ocorrerá dia 27 de abril de 2026, sexta-feira, às 11 horas. Tenham todos um bom dia. Está encerrada essa sessão. E deixa eu dizer que é online, né? Sessão amanhã, será online aqui. Improvisamos aqui,